Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje eu quero tratar com vocês a respeito de explicar para onde as coisas vão politicamente no mundo devido a algo que eu já tenho tratado com vocês há um bom tempo e penso que é um consenso aqui já no canal, de que há uma grande crise econômica vindo no mundo. A crise econômica e financeira, mas muito mais econômica do que financeira. Penso que isso é consenso. Talvez não seja consenso a intensidade com que ela virá ou a data, qual é o prazo que nós ainda temos antes dessa grande bolha estourar e outros detalhes, mas acredito que um ou outro talvez vá discordar de que nós vamos enfrentar uma grande crise e, na minha opinião, não vai ser o tal do pouso suave, não, vai ser um pouso aí bem espalhafatoso, com rodas do avião sem descer o trem de pouso, vai ser um estrago feio. Mas o que acontece por consequência disso? Qual é a consequência política de uma grande crise? Quando as grandes crises acontecem, é mais ou menos como aquela história de quem está na igreja vai para o bar e quem está no bar vai para a igreja. As pessoas mudam a ideologia, elas começam a repensar a vida delas quando falta dinheiro no bolso. Quando ela quer ir no mercado e não tem mais o dinheiro para fazer as compras, quando ela quer tirar as férias que ela sempre tirava e esse ano não dá mais, quando ela vai pagar a parcela do carro e a conta já está no vermelho. Então, quando há uma crise econômica, as pessoas começam a repensar o estilo de vida delas, começam a pensar, será que as escolhas que eu fiz estão corretas? Quando ela olha ao redor e percebe que não é só com ela que as coisas estão acontecendo, ela vê, não, mas espera aí, está acontecendo no município todo, no estado inteiro, no país e no mundo. E aí ela começa a pensar, talvez não sejam só as minhas escolhas pessoais que estão incorretas, talvez seja a escolha do país, do mundo. E aí é que eu uso aquele exemplo, quem estava no bar quer ir para a igreja, quem está na igreja acaba querendo ir para o bar. Lógico que é só uma brincadeira, uma linguagem figurada. O que eu quero dizer é que se o mundo está mais politicamente alinhado à esquerda, as pessoas vão dizer, olha, a culpa disso estar acontecendo é da esquerda, vamos mudar o espectro. Se o mundo estivesse à direita durante uma crise, eles iriam culpar a direita, as pessoas comuns, aquelas que não param para pensar muito no que está acontecendo, e aí elas querem uma grande mudança, e dizem, bom, a culpa é da direita, então vamos para a esquerda. Considerando que hoje a Europa, os Estados Unidos, a América Latina de uma maneira geral, basicamente o mundo inteiro está voltado mais para o espectro da esquerda, mas mais falando aqui nos países ocidentais e nos países orientais, abaixo da influência dos países ocidentais, estão sim mais na esquerda, naquela vertente dita liberal e globalista. Quem é que vocês acham que o grande público, a grande massa vai culpar? Eles vão culpar o liberal socialismo disso, que nós estamos, o liberal globalismo, desculpe, que é quase a mesma coisa. Então, quando nós vemos uma matéria, e agora nós vamos usar a questão da Alemanha para exemplificar o que muito possivelmente vai acontecer no mundo inteiro, quando nós vemos uma matéria como essa aqui, a gente conclui mais ou menos para onde as coisas estão rumando. Veja só, ela se intitula Declínio, o Medo e AfD na Alemanha. O AfD é um partido alemão, e que essa matéria aqui chama de um partido político perigoso. Por quê? Porque a maioria da mídia hoje, ela acompanha a elite ocidental. Se a elite ocidental é liberal e globalista de esquerda, a grande mídia, o mainstream, vai ser da mesma vertente. Então eles têm medo que o outro lado do espectro político tome conta. E é a tendência que vai acontecer lá, que vai acontecer nos Estados Unidos, que vai acontecer em vários outros países e muito provavelmente em grande parte dos países aqui da América Latina. Veja o que está acontecendo na Argentina. Por que o povo lá finalmente está pensando assim, olha, eu acho que os últimos 70 anos aí de decisões não deram muito certo. Estamos com uma crise econômica forte, o alimento está inviável de se comprar, uma inflação galopante, está dando tudo errado, até saques em supermercados eles têm, e aí o povo lá colocou
é um presidente, aliás, colocou no segundo turno um presidente anarcocapitalista que tem ideias radicalmente opostas às que estão vigindo atualmente na Argentina. E a mesma coisa vai acontecer na Alemanha, muito provavelmente, talvez não agora, mas a tendência é que vá para lá. E aí eles explicam aqui, aqueles que têm medo que isso aconteça, eles estão fazendo até um meia-culpa nessa matéria. Bem interessante, veja só. Na Alemanha de hoje, eles dizem, a populista de direita Alternativa para a Alemanha mantém uma percentagem estável de 20% nas sondagens de opinião, ficando 2 a 4 pontos à frente do Partido Social Democrata de centro-esquerda no poder e seguindo fortemente da União Democrata Cristã de centro-direita. Em alguns estados federais, a AfD já é o partido mais forte. Na Turíngia, por exemplo, atingiu 34%, que significa que o partido tem 3 vezes mais apoiantes do que o SPD, que seria um social-democrata, digamos, né? Em alguns distritos administrativos, cerca de metade dos elegíveis para votar inclinaram-se para o AfD, que é esse aí da direita. De acordo com o inquérito da Forza realizado em junho, a AfD é atualmente o partido mais forte no leste da Alemanha, uma tendência preocupante com as eleições marcadas para esse ano na Baviera e Hesse, e no próximo ano na Turíngia, Saxônia e Brandenburgo. E claro, há também as eleições para a União Europeia em 2024. Então eles já estão se preocupando em como a Europa vai encarar essa crise. E olha que a crise nem começou, né, pessoal? A crise econômica não começou. Quer dizer, vamos dizer que começou. É o princípio das dores, como se chama, né? Não estou falando aqui de nenhum livro das revelações, não estou falando de nada profético, embora sejam coisas como essa que podem levar a coisas bem mais desastrosas lá adiante, que seriam cumprimentos proféticos. Mas, no momento, eu estou falando apenas da questão econômica, que pode levar ao desencadeamento de algo muito maior. Mas é o princípio apenas de uma dor econômica. E se já no princípio o povo já está enjoado, enojado com o que está acontecendo, imagine quando a coisa eclodir de verdade. Eles estão tentando segurar de todas as maneiras, como eles dizem, tentando fazer o tal do pouso suave, ou, né, alternativamente, criando aquela situação em que as pessoas eventualmente não tenham nada, mas mesmo assim sejam felizes, né? Eles querem manter o povo feliz, estável, não rebelde, não revoltado, né? Porque se o povo se revoltar antes da hora, ou seja, antes de ser implantado um sistema de domínio completo, aí eles vão ter problemas, né? Ele diz aqui, no entanto, esse rápido aumento da direita não deve surpreender. A escrita está na parede há muito tempo e, mais do que qualquer outra coisa, os recentes avanços do partido são o resultado de uma sensação crescente entre amplas camadas da população de que não estão a ser representadas pelas elites políticas e midiáticas tradicionais, inclusive essa mídia aqui que eu estou lendo, né? Não representa o anseio popular, porque ela coloca o anseio popular como algo perigoso. Por quê? Porque depende da visão de quem está escrevendo. E aí eu vou colocar algo assim que é um pouco generalista, que não dá para ser utilizado como regra geral. Ou talvez como uma regra com exceções, porque toda regra tem as exceções. O que eu quero dizer com isso? É que, de uma maneira geral, a grosso modo, isso não é um exemplo terminativo, mas a grosso modo, as mulheres tendem a votar mais na esquerda e os homens tendem a votar mais na direita. É uma tendência, mas isso não se concretiza totalmente, porque há mulheres mais à direita e homens mais à esquerda. Isso vem um pouco da questão do rigor, né? A maioria dos homens são tratados já da infância com mais rigorosidade, austeridade, com mais exigências, né, do que as mulheres. As mulheres também, tem muitos pais que cobram delas mais disciplina, mais trabalho, mais estudo. E outros pais são mais do campo mais sentimental, né? O educam, às vezes nem tem os pais, mas são pessoas que foram criadas em ambientes de mais sentimento, de mais paciência, vamos dizer assim, né? Para que não muitas cobranças e tal. Então é um lado um pouquinho mais racional e o outro um pouquinho mais emocional. É importante que o ser humano tenha os dois lados, né? Então eu diria que a direita é um pouco mais racional
e a esquerda um pouco mais emocional. Falando de centro-direita e centro-esquerda, enquanto que quanto mais distante desse centro, né, mais a pessoa se torna extremamente racional ou extremamente emotiva. Por isso que nós vemos pessoas que estão no espectro da esquerda, que são da extrema emoção, fazendo escândalos nas ruas, gritando, com histeria e tal. E vemos à direita pessoas com ideias extremamente racionalizadas ao ponto de esquecer um pouco do ser humano mais fraco. Não, nós temos que... Quem não trabalha não come. São coisas que na verdade, até são escrituras bíblicas, né? Quem não trabalha não come, mas não quer dizer que a pessoa tem que impor isso. Isso é uma constatação da vida, que se você não trabalhar, você não vai comer. Mas também é dito que nós devemos ajudar o próximo, né? Então, é preciso equilíbrio. As pessoas, às vezes, não têm muito equilíbrio. E o que eu quero dizer com isso? Que dependendo da maneira como você enxerga o mundo, como você foi criado, você acaba tendo mais simpatia por um lado ou por outro. Não quer dizer que aquele lado que você tem mais simpatia seja o correto, porque na política não tem lado correto. Porque o ser humano é que está na política. O ser humano só faz M, né, uma atrás da outra. Ainda mais esses que nos lideram, né, são, acho que a seleção do que tem de pior na raça humana acaba indo para os cargos de liderança política. Não todos, existem pessoas muito boas ali. Tem pessoas que, inclusive muitos eu tenho contato, são pessoas, não vou nominar, mas tem pessoa muito boa, mas só que essas pessoas acabam até sofrendo muito, porque ali realmente é um campo assim de que você não pode ter muita... Bom, deixa para lá. Enfim, o fato é que há um tsunami econômico vindo por aí, ele vai arrastar tudo, nós já estamos vendo sendo drenado, eu quero falar inclusive em outro vídeo sobre isso, de que aquela minha previsão lá de 2020 está concretizada. Eu estou vendo, e eu quero trazer para vocês uma matéria aqui que fala de que pelo menos $1 trilhão já foi drenado com essas altas de juros, mundo afora. 1 trilhão não é pouco dinheiro. Então há uma escassez de liquidez, isso vai fazer, na minha opinião, isso não é recomendação de que você compre, venda nada, nem mantenha, é só uma opinião minha, mas na minha opinião isso vai jogar muitos ativos para baixo, porque os ativos estão supervalorizados. A hora que o pessoal perceber que eles estão pendurados no pincel e a escada foi tirada, estão lá em cima e não há mais liquidez aqui embaixo segurando eles, isso tudo vai cair. Mas, consequência disso será uma grande substituição política, uma grande troca e uma grande revolta da população com aqueles que a população enxergará, né, são os supostos responsáveis por ter nos trazido até aqui. Esse era o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.